Desculpe, pessoal, mas continuando a aula. Quando você tem uma difusão simples, então, o soluto ele é transportado de um local para outro, sempre do mais para o menos. Algumas substâncias que eu chamo de GANs, G de glicose, A de aminoácidos, N de nucleotídeos, S de sais minerais. Como elas têm um diâmetro maior que os poros da membrana plasmática, elas não conseguem atravessar naturalmente. Então, existem enzimas especializadas chamadas permeáveis, elas pegam esses solutos, essas macromoléculas e colocam para dentro da célula, facilitando a difusão. Portanto, você vai guardar assim, a diferença entre a difusão simples e a facilitada, lembrando que ambas transportam solutos, é que na facilitada temos enzimas carregadoras, transportadoras, chamadas permeases. Aqui o exemplo para vocês, olha lá, ó, elas vão facilitando, tá vendo aqui? Ó, elas vão abrindo os canais da membrana e as macromoléculas vão atravessando do lado de fora para o lado de dentro. Sem sombra de dúvidas, para o vestibular, para o Enem, para os concursos que vocês vão prestar, preste atenção quando eu falo isso, porque tem assuntos que têm preferência. E a osmose é o transporte passivo preferido, principalmente dos examinadores de vestibular. No caso da osmose, a substância a ser transportada é o solvente. E na maioria das vezes, esse solvente é a água, porque ela é o solvente universal. Para que ocorra a osmose, tem uma condição sine qua non, que é uma diferença de concentração. Tem que ter duas soluções diferentes. Lembrando que solução é soluto mais solvente. Se elas tiverem a mesma concentração, elas são isotônicas. Se uma tiver uma maior concentração, ela é hipertônica e a outra de menor concentração é hipotônica. Para o vestibular, tem um exemplo clássico sobre esse assunto, que é o glóbulo vermelho. Como que um glóbulo vermelho, que é uma célula, é a célula vermelha do sangue, como que ele se comporta ao ser mergulhado em soluções diferentes? Então, vamos lá comigo aqui, ó. Se ele for mergulhado numa solução hipertônica, ele perde água, ele murcha, ele fica crenado. Se ele for mergulhado numa solução isotônica, o que acontece? Ele vai absorver muita água e ele vai explodir, sofrendo a tal da hemólise, que vira uma bela de uma anemia. Se ele for mergulhado numa solução hipotônica, aí, consequentemente, o que ele vai fazer? Ele vai absorver a água também. Desculpe, pessoal, deixa eu só trocar aqui. Ó. No isotônico, ele vai absorver e perder água na mesma intensidade. Não acontece nada. Agora sim, no hipotônico, ele vai absorver água e, como você vê aqui, ó, ele vai explodir, estourar, sofrer hemólise e automaticamente morrer, causando uma bela de uma anemia. Acho que fica claro aqui que quando você mergulha uma célula numa solução de mesma concentração, não acontece nada com ela. Tanto que ela absorve, ela perde. E se nós estivermos falando de uma célula vegetal? A diferença da célula vegetal para animal é que ela tem a parede celular. Então, uma célula vegetal mergulhada no meio hipertônico, tipo uma salada temperada, ela vai murchar, plasmolizar apenas. Você já deve ter deixado uma salada temperada na mesa e viu o que aconteceu com ela, fica toda murcha. Se ela for mergulhada aqui, ó, num meio isotônico, ela, como tem a mesma concentração, ela vai ficar relativamente igual, flácida, com pouca alteração. Se ela já for mergulhada num meio hipotônico, ela vai absorver bastante água e ela vai ficar cheia, túrgida. Note que essa estrutura em azul aqui no esquema é o vacúolo vegetal. Então, olha o comportamento dele, ó, murcho, normal, cheio.
Bom, para nós seres vivos, o que chama muito atenção é o transporte de membrana ativo. Relembra que eu falei agora há pouco? Ele gasta energia, ele vai contra o gradiente de concentração, portanto, ele é um processo forçado, induzido, né, que causa desgaste. Pouca gente pensa nisso, né? Mas às vezes, mesmo estando parado, realizando, usando a cabeça, o cérebro, vocês que provavelmente estão estudando bastante nesse momento, mesmo não estando fazendo movimento, mas vocês estão tendo um gasto enorme de energia nos seus neurônios e nos seus músculos. Por isso que vocês têm que descansar e se alimentar bem. Lembra da dica do professor, tá? No caso do transporte ativo, nós temos a famosa bomba de sódio e potássio. Vamos relembrar do transporte passivo? Se esses dois íons fossem transportados na célula de forma passiva, a quantidade de sódio seria igual dentro e fora da célula, a de potássio também seria igual dentro e fora da célula. Mas o que é que nós notamos na vida real? Que tem uma maior concentração de sódio fora e uma maior concentração de potássio dentro. Portanto, há uma diferença de concentração desses sais na célula. O que você entende? Que lá dentro existe uma bomba chamada bomba de sódio e potássio que gasta energia, lembrando que essa energia vem do ATP produzido na respiração, que ela bombeia, em média, 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro. Com isso, ela cria um potencial de membrana nas células. Potencial de membrana esse que vai ser muito importante para a contração muscular e para realizar as sinapses nervosas. Aqui mostrando exatamente o que eu falei para vocês, né? Quando o transporte é passivo, as moléculas entram e saem livremente. Aqui você vê os gases. E quando ele é ativo, logicamente, nós temos aqui ó, o symporte, quando elas vão juntas, aporte, quando uma vai para um lado e a outra vai para o outro, e aqui o uniporte, quando é uma única substância sendo transportada. Esse slide aqui, ó, eu coloquei para vocês quando estiverem estudando, para lembrar que nos neurônios, nas fibras cardíacas e nos músculos, lembrando que o coração é um músculo, né? O que mais existe é o transporte ativo realizado pela bomba de sódio e potássio, gastando energia. Aqui, ó, o que você está vendo? Ó? Aqui tem menos potássio, está indo para onde tem mais potássio. É contra o gradiente de concentração. Aqui você está vendo da onde tem menos sódio para onde tem mais sódio, contra o gradiente de concentração. Portanto, com isso, o que está acontecendo aí? O transporte ativo. Aqui, ó, os poros, os conexos, como são chamados, os poros na membrana por onde as moléculas passam, sempre com gasto de energia. Acredito que aí está tudo bem, não é, pessoal? Bom, outro tipo de transporte do qual a membrana plasmática participa, e eu particularmente chamo de nutrição celular, é quando entram substâncias na célula, daí o nome endocitose, e quando saem substâncias da célula, exocitose. Vamos lá? Endo para dentro, exo para fora. Quando se tratar de endocitose, nós temos dois processos clássicos aqui, a fagocitose e a pinocitose. E quando a gente tiver a exocitose, a gente também pode chamá-la de plasmocitose ou defecação celular. Então, todo o processo de endocitose, vão observando aqui, ó, a substância vai para dentro da célula. Tudo bem? Bom, na fagocitose, lembrando que fago é comer, a célula come. É um processo de englobamento, né, de absorção de substâncias sólidas através de evaginações da membrana plasmática. Para que a fagocitose é usada? Tem dois casos interessantes. Se for um organismo unicelular primitivo, ele vai usar a fagocitose como um mecanismo de alimentação.
para comer. A ameba come as moléculas da água que está mergulhada por fagocitose. Já nos seres pluricelulares, complexos, evoluídos, aí lembre você, a fagocitose é usada como um mecanismo de defesa. Ela expande a sua membrana plasmática, formando o pseudópodo, engole a partícula sólida, absorve e lá dentro funde-se ao lisossomo, formando um tal de vacúolo digestivo ou alimentar, e no interior desse vacúolo vai ocorrer a digestão. Então, você vai guardar assim, a fagocitose nos unicelulares, ela é usada como um mecanismo de alimentação. Nos pluricelulares, ela é usada como um mecanismo de defesa. No nosso organismo, quem faria esse mecanismo de defesa seria os glóbulos brancos, fagocitando todo tipo de antígeno que entra no nosso corpo. No caso da pinocitose, muda duas coisas. Primeiro, as partículas absorvidas são líquidas e a membrana ela não se expande para fora, ela se expande para dentro, invaginando. É um mecanismo de absorção de substâncias líquidas. Então, aqui, ó, vocês estão podendo perceber, né? A fagocitose vem vinda de fora e a pinocitose, partícula líquida, vem vinda de dentro. Não se esqueçam do papel do lisossomo rico em enzimas digestivas participando desse processo. Bom, as substâncias que entram dentro da célula, elas obviamente são hidrolisadas, metabolizadas, usadas, mas sempre tem uma parte que não é aproveitada. Então, ela tem que fazer uma espécie de descarga, de excreção, de jogar para fora aquilo que ela não aproveita. Esse mecanismo é chamado exocitose ou também plasmocitose ou defecação celular. Mas a FUVEST, recentemente, ela citou um exemplo que eu achei interessante. Quando uma glândula endócrina que produz hormônios joga seus hormônios no sangue, ela também está exocitando. Então, na verdade, exocitose é jogar de dentro para fora da célula. Aqui os esquemas, como vocês veem, muito bonitinho aqui, né? Forma vesícula certinho. Bom, para terminar essa aula, eu queria falar o seguinte. Lembra daquelas especializações? Eu falei das microvilosidades, eu falei dos desmossomos, eu falei das interdigitações. Vamos relembrar daquele glicocálix. Aqui, ó, os desenhinhos dele aqui, ó. Aparecem essas anteninhas aqui, ó, no esquema. Ele é formado de glicolipídios e glicoproteínas, ele funciona como uma cola, ele mantém tudo aderido, colado e, consequentemente, ele é o responsável pela rejeição que existe dos tecidos celulares. As paredes celulares, por exemplo, nós temos aqui, ó, a parede bacteriana, você tem a parede fúngica e você tem a parede celulósica das plantas. Tá? Aqui o glicocálise, como já expliquei para vocês, olha a presença deles aqui, ó, aparecem esses Y, essas torrinhas aqui, ó. Olha os desenhos do glicocálix aqui, ó, tá vendo? Eles ficam externamente colados na parede da proteína. Bom, a parede celular bacteriana, ela não é feita de celulose. Vocês se lembram da nossa aula de bactérias? Ela é feita de uma substância chamada peptidoglicano. Essa parede celular, além de proteger a bactéria contra pH, temperatura, antibióticos e tudo que os hospedeiros criam para eliminar as bactérias, ela também permite que a bactéria não estoure, não exploda. Então, vamos relembrar? A parede celular bacteriana é feita de peptidoglicano. Aqui, ó, você está vendo, então, a bactéria, olha os cílios dela, olha o flagelo, né? Olha a cromatina aqui, que beleza, esses pontinhos representando os ribossomos, né? Uma bela de uma célula procariota. Nós teremos em breve uma videoaula sobre isso, viu, gente? Mas o material
que compõe essa parede celular é o peptídeo glicânico. E a parede celular vegetal? Essa é clássica, ela é até conhecida pela boca do povo como parede celulósica, porque o elemento mais abundante é a celulose, mas ela tem pectinas, que são polissacarídeos, ela tem hemicelulose e celulose. Aqui, ó, um belo de um exemplo aqui para vocês, ó, de uma célula eucariótica vegetal, né? Olha o vacúolo aqui, olha o núcleo, nucleolo, olha o Golgi, olha o retículo liso, rugoso, os cloroplastos. Aliás, eu já tinha falado numa aula para vocês, procurem ver no Google, no setor de imagens, as células animais e vegetais, porque onde estão esses nomes aqui, ó, poderiam estar lá, A, B, C, D, E, perguntando para você o nome da organela e a função. Eu farei uma videoaula sobre isso também. Aguardem. E para terminar, a aula 5 da apostila alfa 2, lá do setor B, ela tem 3 questões testes lá, o gabarito se encontra aqui. Essa aula que eu acabei de gravar com vocês, que é a 6 e a 7 de membrana plasmática, ela tem 6, aliás, questões aqui gabaritadas. Mas eu quero que vocês prestem atenção que depois desses testes tem 4 exercícios dissertativos da segunda fase que são maravilhosos. Você não pode deixar de fazê-los. Lembre-se que eles têm gabarito lá no finalzinho da apostila. No demais, eu agradeço a sua atenção, espero que eu tenha sido útil, tenho me esforçado para fazer o melhor possível e tudo de bom para vocês aí, ó, e até a próxima.